Nota comercial. Esse é um dos instrumentos mais modernos e eficientes para as empresas captarem recursos no mercado. A nota comercial tem ganhado cada vez mais espaço por ser mais simples, acessível e com menor custo do que outras alternativas de captação no mercado de capitais, como a debênture tradicional. E na maioria dos casos é mais flexível do que até mesmo uma cédula de crédito bancário. Por isso, nessa aula você vai entender o que é a nota comercial, quais são as suas vantagens, como ela funciona na prática e por que ela tem se tornado uma escolha inteligente para a captação de recursos de muitas empresas. A nota comercial é uma das soluções mais atuais do mercado financeiro brasileiro. Ela permite que as empresas acessem múltiplas fontes de capital, como investidores pessoa física, fundos, bancos e muito mais. Tudo isso utilizando um único instrumento financeiro. Essa versatilidade, somada à agilidade operacional e à redução de custos, torna a nota comercial uma estratégia poderosa para quem busca uma captação de recursos inteligente no mercado. Se você quer dominar a estruturação mais versátil do mercado de capitais e aprender a acessar múltiplas fontes de capital com um único instrumento, essa aula é para você. Então vamos começar. Estou aqui com os meus slides e aqui a gente explora um pouco sobre o que é a nota comercial. A nota comercial é um título de crédito emitido por empresas para captação de recursos de médio e longo prazo. Ela pode ser usada para capital de giro ou financiamento de projetos. É um recurso sem carimbo, né? E é um instrumento que surgiu a partir da Lei 14.195 de 2021, que visou facilitar o acesso de empresas ao mercado de capitais, fornecendo menos burocracia e mais segurança jurídica, tanto para os emissores que estão captando recursos, quanto para os investidores. E toda essa regulamentação ela é estabelecida pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de capitais. E quais são as vantagens de uma nota comercial? Primeiro, ela tem bem menos burocracia do que a emissão de uma debênture, porque ela permite que você faça uma emissão com dispensa de registro prévio na CVM. Essa nota comercial ela também tem a isenção do IOF, que reduz o custo da operação. Ela pode ser emitida por empresas limitadas, além de empresas sociedades anônimas, as SAs. Possui flexibilidade quanto ao uso de garantias e ela é a verdadeira porta de entrada para o mercado de capitais com uma estrutura muito mais leve, o que vai favorecer bastante a maioria das empresas, a maioria dos nossos clientes. E quando a gente compara a nota comercial com a debênture e a cédula de crédito bancário, o que a gente pode constatar? Que as debêntures são instrumentos mais complexos, que exigem registro e só podem ser emitidas por sociedades anônimas. Já a nota comercial é mais rápida e acessível para valores e prazos menores, por empresas limitadas também. Nota comercial contra a cédula de crédito bancário, a CCB, ou o capital de giro tradicional. A CCB é um título bancário emitido contra uma instituição financeira. A nota comercial é direta entre a empresa e o investidor. E a instituição financeira também pode ser investidora de uma nota comercial, ou seja, a nota comercial é um instrumento que abre as portas para múltiplas fontes de capital, porque a empresa pode estar captando tanto com o banco, tanto com o fundo, tanto com o investidor, pessoa física diretamente. Vamos dizer que é um instrumento universal e a cédula de crédito bancário é um instrumento só para captação de recursos com bancos. E a nota comercial tem uma vantagem muito grande sobre a cédula de crédito bancário, porque ela não tem o IOF para a pessoa jurídica que está captando. Ou seja, a nota comercial ela tem todas as vantagens de uma debênture perante a cédula de crédito bancário, mas ela ainda tem vantagens ainda maiores, porque ela é mais rápida, mais acessível, pode ser emitido por empresas limitadas também. E como uma empresa pode captar recursos e acessar o mercado através de uma nota comercial? Essa empresa ela pode fazer uma emissão e oferta com esforços restritos, né, que é a resolução CVM 160. Essa captação ela fica limitada
amostrar até para 75 investidores potenciais, com até 50 investidores aceitando a oferta. E esses investidores têm uma particularidade. Eles precisam ser investidores profissionais, ou seja, um investidor que tenha mais de 10 milhões em investimentos ou uma certificação específica do mercado financeiro que o qualifica para entender todos os riscos desse negócio na emissão via oferta com esforços restritos. Então aqui já possibilita muitas captações de empresas se você fizer uma nota comercial acessando grandes investidores institucionais, fundos, através de multifamily offices, através de private banking, investidores com capital acima de 10 milhões e os bancos, né, o próprio banco que atende o cliente na pessoa jurídica, ele mesmo pode emitir uma nota comercial para essa empresa e ele mesmo ser o único investidor dessa nota comercial. Algo que até nas debêntures já ocorre também. A gente chama isso de ofertas com garantia firme do banco, né? Então, eu diria que essa oferta com esforços restritos, você vai ter que bater na porta de fontes de capital que têm cheques maiores, né? Então, grandes investidores e grandes bancos, grandes fundos. Já a segunda opção de acessar o mercado seria a oferta com dispensa ampla, que eu diria, via ambiente de crowdfunding CVM 88, regulação sandbox, né? Que é nada mais nada menos do que você emitir uma nota comercial através dessas plataformas digitais de crowdfunding, tokenização de investimentos, em que a empresa pode acessar múltiplos investidores, aí tem uma regra por trás para esses investidores estarem investindo, mas eu diria que dessa forma a nota comercial pode ser oferecida para investidores de varejo, pessoas físicas tradicionais, não estando limitado àqueles 75 investidores que na oferta com esforços restritos possui, né? Então, com a tecnologia surgindo, a tokenização e o fracionamento dos títulos, né, de negociação tem democratizado o acesso de investidores e o acesso ao capital através dos ambientes de crowdfunding, debit crowdfunding. Então, esse aqui são informações mais técnicas da legislação, mas em resumo é o seguinte: a nota comercial ela pode ser emitida para captar com banco, investidores pessoas físicas, investidores institucionais, e só o modelo de enquadramento é que vai mudar no momento da estruturação, e as instituições que fazem as emissões de nota comercial vão te orientar em tudo isso, seja um banco de investimento, seja uma plataforma de debit crowdfunding. Apesar de todos os benefícios de uma nota comercial, existem algumas restrições. A nota comercial só não pode ser emitida para MEI, as EIRELIs, né, empresa individual de responsabilidade limitada, e microempresas. Fora isso, está liberado a emissão das notas comerciais. E aqui eu trago um pouco sobre o histórico de emissões de notas comerciais no Brasil, lembrando que a lei foi estabelecida em 2021 e desde lá a gente vê uma crescente de emissão de notas comerciais, tá certo? Então, começando lá em 2021, com 2,9 bilhões de emissão de nota comercial e batendo ali 2024 já com 43 bilhões de recursos captados através de notas comerciais. E a gente vê que a fonte de capital que tem oferecido recursos para essas ofertas é o que a CVM chama aqui de intermediários e demais participantes ligados à oferta, que pode ser bancos, pode ser fundos, fundos bem específicos que estão ligados diretamente com a escrituração do papel. Mas a gente vê aqui também que tem 32 milhões de recursos aqui em 2024 participando da oferta, você tem 4 bi de fundos, você tem 603 milhões de investidores institucionais, enfim, existe uma certa pulverização aqui de capital, no que pese tem uma concentração aqui nos intermediários e participantes da oferta. Ou seja, esses participantes da oferta são aqueles que o famoso garantia firme na emissão, né? Quem está coordenando a oferta também está interessado em assumir aquele risco, né? Então, esse é o contexto que a gente vem observando. Então, perceba, existe uma evolução
do volume de recursos captados, e essa tendência prossegue, né? Ela tende a ser muito maior. Então você vê que em 2025 o volume de pessoas físicas comprando notas comerciais basicamente ali aumentou significativamente de 2024 para 2025, e a gente vê esse volume aumentando cada vez mais e vai aumentar cada vez mais, uma vez que esse produto está sendo conhecido cada vez mais pelo mercado. Tá? Quando a gente olha quem são os maiores subscritores, né, os maiores emissores de notas comerciais, a gente vê que as sociedades anônimas de capital fechado, que não têm ações em bolsa, prevalecem como os maiores emissores. Então, aquela empresa que poderia emitir uma debênture está emitindo nota comercial pela facilidade de você estruturar a operação, mas a gente também vê as sociedades limitadas também entrando nesse mercado. Só em 2024 foram 9 bilhões captados e só em 2025, até abril de 2025, 3,6 bilhões. Ou seja, tem muita água para rolar em 2025 e pode ser que o valor captado através desse instrumento por sociedades limitadas tende a ser muito maior. Quando a gente olha o prazo de emissão das notas comerciais, a gente vê que a maior parte das notas comerciais foram emitidas com prazo de vencimento superior, igual ou superior a 5 anos, que é algo assim que você não vê em linhas de capital de giro tradicionais dentro do mercado financeiro, do mercado de banco comercial tradicional. Então, a gente pode constatar que se uma empresa quer alongar o endividamento dela, se a gente pudesse isolar todas as variáveis, a gente diria que a nota comercial é muito melhor do que uma CCB, porque naturalmente ela vai ter uma capacidade de acessar créditos mais longos, tá? Isso tem muito a ver com o perfil do investidor lá do outro lado que está aceitando essas condições, tá? E em seguida, o indexador, a maior parte das notas comerciais foram emitidas CDI mais taxa, mas existem também notas comerciais emitidas em percentual do CDI e IPCA+, mas eu diria que naturalmente as emissões são feitas CDI mais taxa. Agora, nada impede que você estruture a nota comercial nas condições de taxa que você entender que é melhor para a empresa e que os investidores vão ter interesse. Então, existe essa flexibilidade, assim como existe em uma debênture. E aqui eu trouxe essa tabela para vocês, que eu vou deixar disponível nos materiais complementares dessa aula, que é a lista de empresas que emitiram notas comerciais desde 2021 até abril de 2025. Essa lista continua sendo atualizada pela Anbima, você pode ter acesso a ela direto no site da Anbima, mas aqui eu trouxe uma seleção de notas comerciais de valores inferiores, né? Então aqui você tem nota comercial de 25 milhões até 1 milhão de reais emitidas. Ou seja, empresas que precisam captar recursos de menor montante podem sim utilizar a nota comercial, como aqui eu trago exemplo de empresas de vários setores da economia: construção civil, telecomunicações, máquinas e equipamentos, biotecnologia, enfim, agropecuária, vários setores da economia, captando recursos de volumes ali compatíveis com médias empresas, enfim, algo que mostra para nós que é totalmente acessível acessar o mercado de capitais, mesmo sendo empresas menores. E aqui a gente vê empresas de capital, empresas limitadas aqui, acessando também a nota comercial. Eu trouxe aqui um exemplo da Emitel, é uma empresa do segmento de transportes que fez uma emissão de nota comercial de 15 milhões. Essa emissão foi feita no final de 2023 e essa emissão foi estruturada pelo Banco Bradesco, o mesmo que foi o único investidor da nota comercial. Essa emissão foi com uma taxa de CDI mais 3 e tem ali um cronograma de vencimento de 5 anos, vencível em 2027. Ou seja, a gente vê ali uma transição até mesmo do banco de oferecer capital de giro tradicional por uma nota comercial que não tem o IOF e abre as portas da empresa para o mercado de capitais. Mais cedo ou mais tarde essa empresa vai poder estar fazendo emissões maiores, acessando o maior número de investidores, enfim, ela está se preparando para eventualmente fazer uma debênture, eventualmente
abrir capital na Bolsa de Valores. E eu trouxe aqui também a abertura de endividamento dessa empresa, que mostra um pouco sobre essa transição, essa troca das linhas de capital de giro por notas comerciais. Então a gente vê aqui que em 2023 a Emitel tinha 71 milhões de dívida em capital de giro. Em 2024, esse volume de capital de giro caiu para 56 milhões, enquanto o volume de notas comerciais saíram de 30 para 84 milhões. Ou seja, a gente vê que está havendo uma troca, uma transição de linhas de capital de giro para notas comerciais, obviamente por todos os benefícios que eu disse para vocês até agora. Então, pessoal, eu diria que a missão que eu quero trazer para vocês nessa aula aqui é que vocês mapeiem as empresas que podem vir a fazer notas comerciais, né? Então, empresas com uma boa qualidade de crédito, empresas que têm histórico de captar recursos no mercado, margens estáveis, e aí você analisar a viabilidade de substituir parcialmente ou de forma integral as linhas de capital de giro tradicional por notas comerciais. E também definir qual vai ser o canal de distribuição mais adequado à realidade da empresa. Então, eu diria que se essa empresa tem muita bancabilidade, é muito provável que você consiga fazer a nota comercial no próprio banco parceiro da empresa, Bradesco, Itaú, Santander. Todos eles possuem bancos de investimento que emitem instrumentos de mercado de capitais e todos eles têm o bolso cheque para adquirir a nota comercial e ser um investidor em um título de mercado de capitais da própria empresa em que ele está estruturando. Agora, se você vê que a empresa talvez não tem tanta bancabilidade, aí realmente vale a pena você tentar acessar alguma plataforma de debt crowdfunding, alguma tokenizadora que tem tido muito sucesso com algumas captações aí no mercado. É impressionante como essas empresas estão revolucionando o mercado de capitais brasileiro. E, em seguida, conduzir, supervisionar a operação, acompanhar as tratativas com o banco, né? Você ali como intermediador, como consultor financeiro, você vai estar ali tendo uma visão mais crítica da coisa perante os seus clientes e o mercado. Então, supervisionar a preparação da empresa para emissão, organizar as informações e compartilhar com os emissores. Então é isso, pessoal. Nota comercial é um instrumento que vocês precisam ter em mente basicamente todos os dias quando a gente fala de estruturação financeira. Então, dentro das estratégias vinculadas a capital de giro, sem carimbo, né, que aí aqui no treinamento a gente chama da trilha acelerar, da alavanca acelerar, eu diria que a nota comercial é a queridinha. Então, eu espero que você consiga enquadrar o seu cliente nessa modalidade de estruturação.